apóstolo Paulo. O mal que não quero realizar, esse eu sigo praticando. Ele fala da sua própria carne, do seu próprio corpo. Viu aí os vários significados abordados concernente à carne? O sentido comum habitual do emprego da palavra é tratado como, abre aspas, denotação, fecha aspas. Já o sentido figurativo ou figurado do emprego das palavras é tratado como conotação, tá bom? Sentido comum habitual do emprego da palavra chama denotação. Já o sentido figurado ou figurativo do emprego da palavra é tratado como conotação, tá bom? As sentenças, vamos lá para você entender. A menina pintou toda a sua cara. Aquele cara parece suspeito. Na primeira sentença, qual é a primeira sentença? A menina pintou toda a sua cara. A palavra apresenta seu sentido habitual. Está bem claro. Ela pintou toda a sua cara. Né? Sentido habitual, por completo e amplo. Não sendo necessário recorrer ao texto. Neste caso, prevalece o sentido denotativo. Está denotando que ela pintou a cara. Na segunda sentença, que o cara parece suspeito, a palavra aparece com outro significado, passivo de interpretações diferentes, sendo necessário analisar o contexto em que foi pregada, prevalecendo o sentido conotativo. Que cara? Né? Qual cara? Entendeu? Então, fica aí bem claro. Virando a página 74. A linguagem poética geralmente utiliza o sentido das palavras, um trabalho contínuo de criar ou modificar o significado das palavras. Sexto, analisar a síntese, ou a sintaxe. A relação das palavras entre si se expressa de duas formas de disposição gramaticais. As línguas, em suas formas gramaticais, são distintas. No caso bíblico, tanto a gramática portuguesa como a hebraica são analíticas, onde a ordem das palavras é o caminho para o significado, não sofrendo muitas alterações, sendo suas categorias definidas por elementos independentes, partículas ou preposições. Outro fator é que os substantivos geralmente procedem aos verbos, os quais geralmente procedem aos complementos. No entanto, o grego é uma língua sintática e sintética também, tá bom? Onde o significado é entendido apenas parcialmente pelas terminações da palavra ou dos casos. Um material indispensável para a interpretação da sintaxe são as Bíblias interlineares. O que é isso, pastor? É as Bíblias entre linhas, né, com anotações. Pelo fato de terem o texto original com a tradução impressa entre as linhas. Tá bom? Justapondo-se os dois conjuntos de palavras, página 75, permitindo ao estudante indicar facilmente as palavras hebraicas ou gregas que deseja estudar. Colocar os resultados é o sétimo tópico de sua análise léxico-sintática em palavras que não têm um conteúdo técnico, fáceis de ser entendidas, que transitam claramente o significado que o autor tinha em mente. A finalidade da análise é extrair o sentido original da palavra expostas pelo autor. Desta forma, poderão estabelecer a exegese, que significa levar para fora. A interpretação teológica. O termo teologia procede do grego, abre aspas, theos, fecha aspas. Cai na prova também. O termo teologia procede do grego theos, que significa, abre aspas, Deus, fecha aspas, e abre aspas, logos, fecha aspas, que significa, abre aspas, estudo, fecha aspas. De forma genérica, pode indicar o termo como sendo o estudo das coisas relativas a Deus, natureza, suas obras e o seu relacionamento com os homens. A Escritura Sagrada, que desenvolve um pano de fundo histórico, impõe um padrão em relação à revelação de Deus à humanidade. Identificar os aspectos gerais da revelação é primordial para compreendermos a intenção do autor. Página de número 76. No entanto, para alcançarmos tal objetivo, é necessário conhecermos as principais teorias oriundas do relacionamento divino-humano. As principais teorias que exercem o significado teológico no modelo de interpretação possuem como fundamento principal de duas vertentes que definem o relacionamento de Deus com o homem e o plano da salvação sendo a vertente, abre aspas, da continuidade, fecha aspas. O que é isso?
são aqueles que entendem que a Escritura é aplicável ao cristão odierno, uma vez que existe uma unidade entre a história do Antigo Testamento e do Novo Testamento, ou da descontinuidade, onde se considera que somente uma porcentagem da Escritura é aplicável aos cristãos da economia atual e o restante da Escritura se aplica a pessoas que viviam sob uma economia diferente. Partindo do princípio que os argumentos que fundamentam tal estrutura de ensino são considerados teoria, precisamos encontrar o modelo que mais se adequa aos dados bíblicos para aplicarmos na interpretação. O Virkler nos expõe tais modelos. Página 77. Primeiro modelo, teologias, mais nenhuma, abre aspas, teologia, fecha aspas. Essa daí é chamada teologia liberal, né? Parece, mas não é. Os teólogos liberais entendem que a revelação de Deus ao povo de Israel se deu mediante a capacidade religiosa do povo. Sendo assim, Deus condicionou a revelação à capacidade receptiva da nação. Isso proporcionou uma série de teologias que confrontaram com a incapacidade humana. Tal fato levou-os ao descrédito da inspiração plenária da Bíblia, atribuindo uma grande parte ao pensamento humano. Sendo assim, os teólogos liberais entendem haver a história bíblica da salvação como uma descontínua, como eles não atribuem que o grande peixe engoliu o profeta Jonas, que o mar vermelho não se abriu e etc. Segundo, que é o segundo modelo aí, a dispensação. Diferente do pensamento liberal, os dispensacionalistas acreditam na inspiração plenária das Escrituras. Cai na prova aí. Os dispensacionalistas acreditam na inspiração plenária das Escrituras. No entanto, promove a vertente da descontinuidade e afirmam ser a única forma de entender a revelação de Deus e seu relacionamento com a humanidade. Página 78, virando a página da nossa disciplina. Há uma pegadinha aí para a prova. Os dispensacionalistas se apoiam em pelo menos 7 dispensações. Os dispensacionalistas se apoiam em pelo menos 7 dispensações. Essas dispensações aí, classe, é bom que vocês aprendam, tá bom? Guardem, grifem, frisem isso para aprender sobre essas dispensações aí, que são 7 as dispensações, tá bom? A primeira dispensação é da inocência. Ela refere-se ao período da obediência de Adão e Eva, compreende Gênesis 1, 28 e Gênesis 3, 6. A dispensação da consciência, que narra o primeiro homicídio, nesse período as ações humanas eram dirigidas pela consciência. Gênesis capítulo 4, versículo 1 e do Gênesis capítulo 8, versículo 16 ao 18. Nós temos a terceira dispensação, que é do governo civil. Deus concedeu ao homem o direito de criar o governo humano, sendo responsável por sua capacidade de governo. Gênesis capítulo 8, versículo 15, dos 11 ao 9. Bom? Nós temos aí a quarta dispensação, a dispensação da promessa. Tem seu início nas promessas estabelecidas por Deus a Abraão e sua descendência. Gênesis capítulo 12, versículo 1 e 2. Quinta dispensação, a da lei. A lei recebida por Moisés, que foi positivada da nação de Israel, abrangendo todos os aspectos da vida e atividade do povo. Êxodo capítulo 20, dos versículos 1 ao 17. Sexta dispensação é a dispensação da graça. Ela abrange o surgimento da revelação messiânica, tendo a morte e ressurreição de Jesus Cristo e o termo oportuno da graça, ou seja, até os dias atuais. João capítulo 1, 14. E o verbo se fez carne e habitou no meio de nós. E vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. A última dispensação é a do milênio. Está relacionado ao governo milenar de Jesus Cristo, e onde os homens em todas as nações estão sujeitos ao seu justo domínio. Zacarias capítulo 14, versículo 9, fala sobre isso, e Apocalipse capítulo 20, dos versículos 1 ao 6. Nós temos aqui na página 79, ainda da nossa disciplina hermenêutica bíblica, o modelo luterano. Em sua concepção, Lutero, que é o Martinho Lutero, ele estabeleceu uma distinção, uma diferenciação entre a lei e o evangelho da graça, sendo que a primeira refere-se a Deus em sua ira ao pecado, lei, seu juízo também. Já o evangelho se caracteriza pela graça de Deus, seu amor, sua salvação, inclinando-se para a vertente da continuidade. A lei como a graça podem ser encontrados em ambos os testamentos. Sendo competente a lei apresentar a santidade do caráter de Deus,
Em contrapartida, o Evangelho expõe a graça, que é a... Virando a página. A resposta divina ao homem, que é incapaz de cumprir a lei, sendo o padrão de santidade referente ao caráter de Deus. É válido dizer que esta perspectiva anunciada na história da redenção humana é que é uma unidade entre os testamentos que tange os eventos que promove a lei e o Evangelho da graça. Um exemplo da graça no Antigo Testamento, Gênesis capítulo 7, versículo 1. Quando o Eterno orienta Noé a entrar na arca com sua família, por ser achado justo diante de uma geração perversa. A lei encontrada no Novo Testamento, Lucas capítulo 10, versículos 26 a 28, que fala acerca da parábola do bom samaritano. Jesus, ao responder o questionamento de um intérprete da lei sobre a salvação, apresenta o resumo de toda a lei, condicionada à salvação ao cumprimento das normas, considerando os princípios normativos que regem todo o relacionamento de ordem vertical com Deus e horizontal com os homens. Página 81, nós temos aí modelo das alianças. A teoria da continuidade também é o fundamento dos teólogos da aliança. Existindo assim a aliança das obras, que tem sua origem no relacionamento de Deus com Adão. E em segundo plano, a aliança da graça, que se caracteriza pela resposta do pecador ao anúncio da graça salvadora, constituindo uma aliança, que tem como condição a fé e a obediência humana, que é respondida pela salvação. Os indícios da existência da graça salvadora no Antigo Testamento podem ser considerados pela aplicação da misericórdia de Deus. E em vários episódios, nós temos aí exemplos de Gênesis capítulo 3, versículo 1, né? Que Adão e Eva foram vestidos de túnicas, né? E nós temos aí dos animais a túnica, né? Porque a primeira avental que eles fizeram foram das folhas de figueira. E Números capítulo 21, versículo 4 e 9, fala do período de rebeldia, a qual Moisés levantou a serpente de bronze no deserto, que era uma tipologia de Cristo. Então os israelitas, quando olhavam para a serpente de bronze, a haste de serpente de bronze, eles eram curados, que exemplifica, né, Cristo sendo levantado do madeiro e todos que olhassem para ele fossem curados. Em relação às obras, requisitos primordiais do Antigo Testamento, encontramos diversas indicações. Paulo, escrevendo a primeira carta à igreja de Coríntios acerca do amor, atesta uma quantidade de ações objetivas que refletem o sentimento subjetivo. Ambas as alianças estão inseridas nos dois testamentos, representadas pelas ações de Deus em resposta às ações humanas. Não existem privilégios e obrigações distintas do povo de Deus de forma, virando a página, absoluta, mas sim relativa entre os testamentos. Nós temos aí o método de unidade orgânica. Veja, seus apoiadores definem o relacionamento de Deus com os homens e o projeto de redenção como uma árvore em desenvolvimento constante, uma espécie de revelação em progressão. Assim como o tronco e os galhos de uma árvore podem crescer em diferentes direções ao mesmo tempo, assim também os conceitos de Deus, de Cristo, do Espírito Santo, da natureza humana e da salvação cresciam de forma simultânea, alcançando o estado pleno de revelação. Enquanto o Antigo Testamento concede uma revelação espiritual dos eventos, um contém tipos, o outro antitipos, um profecia e o outro cumprimento. Página 83. Estabelecendo um modelo coerente. Para encontrarmos um modelo coerente, para entendermos o relacionamento de Deus e sua proposta de salvação concedida aos homens e definirmos como contínua ou descontínua, será necessário conhecermos alguns aspectos encontrados como manifestos por Deus em toda a revelação bíblica, ou da Bíblia, né? Primeiro, são eles aí 4, tá? Evangelho da graça, a lei, a salvação e o Espírito Santo. Evangelho da graça. A palavra original aparece como, abre aspas, charis, fecha aspas, que significa, abre aspas, favor divino e gratuito, fecha aspas. Segunda carta do apóstolo Paulo aos Coríntios, capítulo 8, versículo 4 ao 9. Duas situações do relacionamento de Deus com a humanidade revelam o poder efetivo da graça sobre os homens no decorrer dos séculos. A graça comum é descrita como uma manifestação divina, concedendo aos homens toda a sorte de benefícios naturais que são pessoais e coletivos. A manifestação da graça comum pode ser diagnosticada em várias esferas da vida. Isso da vida humana e seu relacionamento com a natureza. Virando a página,
Vejamos alguns exemplos. Esfera física. Gênesis capítulo 3, versículo 18. Ela produzirá também cardos e abrolhos, e tu comerás a erva do campo. Sentença que Deus deu para a terra após o pecado de Adão e Eva. Depois nós temos uma referência aí de Mateus capítulo 5, versículo 44, 45, acerca de amar os vossos inimigos. E Atos capítulo de número 14, versículo 16 e 17, fala acerca da cura, né, de um paralítico na cidade de Listra, e a população queria adorar o apóstolo Paulo, né, dizendo que ele era um Deus. Esses textos analisados de forma sistemática demonstram o cuidado de Deus com os homens na manutenção física, concedendo todos os elementos necessários para a sua subsistência. Esfera intelectual, qual ela? O que é a esfera intelectual? O que ela é? O pecado não foi capaz de anular por completo a capacidade intelectual humana. Mesmo os descrentes possuem inteligência, discernindo a sabedoria. A comunidade procedente de Caim é um dos maiores exemplos da graça comum, pois naquele contexto de se desenvolveu, mas se desenvolveu, atividades que penduram até os dias de hoje, de forma essencial no desenvolvimento econômico e social das sociedades modernas. Mesmo após a queda, o homem ele não perdeu a intelectualidade, né? Então, a geração de Caim, eles vão modernizar o mundo antigo, criando aí coisas que não ocorriam naquela época. Por exemplo, muitos gênios que marcaram essa época com suas invenções não eram submissos à verdade divina. Mesmo não seguindo os princípios divinos, a intelectualidade desses homens não foi extinguida. Aí nós temos o Jabal, que foi o pai da tenda, o homem das habitações, né? Nós temos Jubal, que foi o pai da música, e o Tubal-Caim, né? Que começou a trabalhar com bronze e ferro, né? O primeiro metalúrgico da história da humanidade. Página 85, a esfera moral. A graça comum concede ao homem, diante de uma cultura didática, a capacidade de praticar o bem, motivo pela lei subjetiva, ainda que nela seja limitada. Jesus menciona as atitudes do homem natural e as aprova, tratando como base as práticas de seus discípulos. Mateus 6,33. Esfera religiosa. As manifestações de Deus em favor dos descrentes é nítida, pelo fato de ser soberano, e algumas passagens bíblicas revelam tal ação. Jeremias capítulo 29, versículo 7, fala para os israelitas orarem por Babilônia, pela terra a qual eles iriam morar, né, ou residir por um período de 70 anos. Lucas capítulo 4, 40, fala de todas as pessoas que foram curadas, né, com imposição de mãos. Jesus curou muitos descrentes, embora a graça comum traga pleno benefício aos homens. A mesma não age com o objetivo de produzir a salvação. O que é isso, para que você entenda? Pessoas podem ser curadas, não sendo cristãos, não sendo crentes, tá? É a graça comum. Mas a graça, a verdadeira graça, a graça salvadora, é a que cura e salva. Entendeu? Essa é a verdadeira. Pecados estão perdoados do paralítico de Cafarnaum, né? E depois curado. Jesus primeiro, lá no paralítico de Cafarnaum, perdoou os pecados dele. Marcos 2. Perdoados estão os seus pecados. Agora levanta, toma sua cama e anda. Que é aquilo que a gente está vendo ao contrário. Nos dias atuais, milhares de igrejas se preocupam com a cura, com a cura, com a cura. Mas e a graça salvadora? De que adianta eu ser curado de minhas moléstias e enfermidades e continuar sem a minha verdadeira cura, que é a espiritual, para que eu encontre a salvação? Isso é muito sério. Seríssimo. A graça salvadora, em contraste com a graça comum, opera além da esfera natural. Seu objetivo é a redenção do homem. Então, muitas curas são superficiais, né?
A pessoa é curada agora, graça comum, mas daqui a pouco ela volta a praticar os seus pecados. Jesus disse isso para o paralítico de Betesda, em João capítulo 5, dizendo: agora que estás curado, vais e não peques mais, para que não te suceda coisa pior. Ou seja, enfermidades que são geradas pelo pecado. Então, quando o Senhor resgata e traz a graça regeneradora, a graça salvadora, é para que o homem não recaia mais nessa condição de pecado. A manifestação do amor de Deus e seu livre favor através dos dons, e não no valor do próprio ser humano. Dentro do sistema da graça salvadora, se faz necessária a resposta da fé, por parte do homem cooperando com o propósito divino. Página de número 86, virando a página. É favorável a teoria de que a graça está presente em todo o contexto de relacionamento entre Deus e a humanidade, eliminando assim a sentença que determina o período específico da graça. Vamos à lei. Ao se tratar da temática, é necessário indicar os documentos do Antigo Testamento, os 5 livros estabelecidos por Deus através de Moisés, que é chamado pelo povo hebreu de Torá. Ela é composta por 63 preceitos, normas, proibições, e sua finalidade é revelar o caráter santo e único do Eterno, uma vez que o homem, em sua limitação, foi incapaz de respondê-las. O aspecto formal é sistemático e versa sobre o relacionamento do povo de Israel com Deus e seu próximo, servindo de diretriz para este fim. A Torá não oferece subsídios para a salvação. Paulo escreve aos Romanos, capítulo 4, versículo 1-3, afirmando ter sido Abraão justificado pela fé e não pelas obras. Semelhantemente aos Gálatas, capítulo 3, 11, 21 e 22, que ninguém é justificado pelas obras da lei, mas sim justificado pela fé. Os aspectos da lei podem ser considerados, segundo Ezequiel Hopkins, em 3 categorias. Ele descreve aí e subdivide: cerimonial, judicial e civil e moral. A cerimonial. Vamos lá. A Torá expõe a lei cerimonial que abrange o rito ministerial dos sacerdotes no tabernáculo, assim como os vários sacrifícios propostos ao povo na relação com o Eterno. Esses eventos eram considerados pelo povo de Israel como atos humanos de adoração e reconhecimento do Eterno. Na perspectiva da interpretação futurística, esses eventos cerimoniais apontavam para o Messias, de tal forma que toda sua manifestação da parte humana para com o Eterno deveria estar fundamentada na fé e no arrependimento, pois somente desta forma ocorreria o perdão dos pecados. Wickler trata o assunto. Os sacrifícios do Antigo Testamento podem ser comparados a um cheque destinado a pagar uma conta, no sentido: a conta está paga quando o cheque é preenchido e entregue ao seu beneficiário. Mas em outro sentido, a conta não está paga enquanto não efetuar a transferência do dinheiro do qual o cheque é o símbolo. Deus, aliás, de semelhante modo, o sacrifício do Antigo Testamento purificou de pecado os cristãos, mas estes só receberam a purificação final quando Cristo morreu e liquidou o saldo sobre o qual os sacrifícios do Antigo Testamento eram tão somente notas promissórias. É importante acentuar que a lei cerimonial foi cumprida e não anulada ou abrogada. Mateus 5, 17, 19, comentário de Wickler, página 107. Se considerarmos os textos bíblicos em uma interpretação clara e até mesmo os eventos cerimoniais da igreja primitiva da história, chegaremos ao entendimento de que os ritos impostos pela Torá se cumpriram em Cristo, não sendo necessário seu cumprimento humano no intuito de se relacionar com Deus. Hebreus 10, 1 e 31 encontramos base para o entendimento. Civil e judicial. Refere-se às normas positivadas com o objetivo de reger o relacionamento social do povo de Israel. Tendo sua origem no Eterno, sua aplicação proporcionou estabelecer critérios de justiça, fraternidade e igualdade entre o povo e aqueles que se relacionaram com Israel. A manutenção da norma em sua aplicação era local e sujeita à revogação em decorrência do tempo, pois uma das características das normas de ordem relacional e sua alteração em decorrência de mudanças sociais, políticas e culturais. Um exemplo é a promulgação das normas de direito positivado que regem nossa nação. Seria incoerente a aplicação de um dispositivo judaico arcaico nos dias atuais. Moral.
Os preceitos morais revelam o caráter, a natureza e a perfeição moral de Deus, sendo ele ser imutável. A finalidade da implantação destas normas revela o cuidado de Deus em preservar o homem e seu bem-estar e preservar seu relacionamento intacto com Deus, uma vez que a não observação de tais regras resultam em errar o alvo e automaticamente o distanciamento relacional de Deus. Tais normas de caráter moral são aplicáveis a todos os homens em todas as épocas, sem distinção. 4 são os objetivos diretos da lei citados com exatidão por Wigler. Primeiro, isso é a página 90, tá? Assim, o objetivo primário da lei era conscientizar os homens da distinção entre o bem e o mal, entre o certo e o errado. Gálatas 3,19. Assim, conscientizando, o segundo inciso, os de que algumas ações são moralmente erradas. A lei serve pelo menos até certo grau, como inibidora de erro. 1 Timóteo 1, 8, 11. Terceiro inciso, a lei tem o objetivo de atuar como um guarda que conduz os indivíduos a Cristo, a mostrar-lhes sua pecaminosidade. E a lei serve de guia, de tutor, sendo a única esperança a justificação por intermédio de Cristo. O objetivo da lei é servir de diretriz para o viver piedoso. A lei era a guia que revelava como eles poderiam permanecer fiéis ao Deus verdadeiro. Página 91. Os modelos de interpretações e debates encontrados nos escritos do Novo Testamento demonstram incapacidade dos israelitas de entenderem os objetivos da lei. A anunciação legalista promovida pelos doutores da lei evidenciava a incoerência e acreditava ser possível obter a salvação mediante a guarda da lei. O apóstolo Paulo se opõe à mensagem legalista proposta à igreja dos Gálatas, pois tinha como tendência substituir o fundamento da salvação, removendo a morte expiatória de Cristo pelas ações cerimoniais da lei, ou seja, o legalismo. Aspectos da lei devem ser compreendidos da seguinte forma. Primeiro, não estamos sujeitos à lei cerimonial, pois ela tem seu cumprimento em Jesus Cristo. Segundo, não estamos sujeitos à lei civil, judicial judaica, pois temos nossa legislação vigente. Terceiro, somente a lei moral vigora sobre a igreja e o homem natural, pois possui aspectos relacionados ao caráter de Deus que é atemporal e imutável. Conceito da salvação. A salvação em ambos os testamentos possui seu fundamento na expiação mediante derramamento de sangue. Levítico capítulo 17, versículo 11, é relatado que a vida da carne está no sangue. Hebreus 9, 22, que é uma tipologia seca de Cristo, diz que sem derramamento de sangue não há absolvição. Por isso que, como Cristo, Cordeiro mudo, morreu pelos nossos pecados, derramando o seu sangue por nós, cumprindo a antiga aliança, para gerar uma nova aliança. Na antiga aliança, os animais oferecidos apontavam para o sacrifício vicário de Jesus Cristo, sendo este último e permanente. Hebreus 10, 1, 10. Fomos santificados pelo meio da oferta do corpo de Jesus Cristo. A justificação dos cristãos do Antigo Testamento ocorrera através da fé, diferentes da nova aliança, que obtiveram a justificação pela fé no ato da cruz. Viu? No Antigo Testamento era pela fé, diferente da nova aliança, que a gente teve a justificação da fé, onde Jesus Cristo se fez maldito por nós, seres incapazes de alcançar a salvação por intermédio de mecanismos próprios. Sendo assim, a fé na divina provisão de um sacrifício é a base para a salvação em ambas as alianças. O ministério do Espírito Santo, página de número 93. Existem diversas posições teóricas em relação ao ministério do Espírito Santo. Tanto no Antigo Testamento como no Novo, tal entendimento parte da premissa da continuidade e descontinuidade. Alguns teólogos que utilizam a vertente da descontinuidade acreditam que a manifestação do Espírito Santo no Novo Testamento é distinta do Antigo Testamento e determina a era do Espírito Santo na igreja, visto que ele ainda não havia sido dado. João 7,39. Mais tarde recebereis a manifestação, a presença do Espírito Santo. Outras passagens que são utilizadas para sustentar o ministério parcial do Espírito Santo no Antigo Testamento. Nós temos a referência de João 14, 26, o Pai vos enviará, João 16, 7 e Atos 1, 4 e 8. De forma oposta ao tal pensamento dos teólogos da continuidade,
determina uma atuação plena do Espírito Santo, tanto no Antigo Testamento como no Novo Testamento. Eles se embasam nos textos a seguir. Isaías, capítulo 63, dos versículos 10 e 14, diz que ele enviará o seu Espírito Santo. Números 27, 18, nós temos aqui a condição do Espírito Santo sobre os israelitas. Só que é o Espírito do Senhor, né? Nós temos aqui, Juízes capítulo 3, versículo 10, né? Então, somente do Espírito do Senhor sobre alguns dos juízes. E Êxodo capítulo também de número 31, dos versículos 1 ao 6. Há uma indicação da atuação plena do Espírito Santo. Mesmo no Novo Testamento, antes do dia do Pentecoste, existem evidências da manifestação plena do Espírito Santo. Página 94. Lucas 1,15 fala sobre isso, dos versículos 67 ao 9. Lucas do capítulo 2 ao 25. E João capítulo 20, versículo 22. Diante do exposto, é preciso conciliar estas passagens bíblicas. O método mais aplicável para a compreensão dos textos bíblicos, que indicam uma atuação contínua do Espírito Santo, pode ser chamado de manifestação parcial ou plena, quando analisamos as passagens bíblicas onde o Espírito Santo se manifesta como no dia de Pentecoste, que entendemos que a palavra, abre aspas, descer, fecha aspas, refere-se a uma manifestação especial ou plena da sua presença, revestindo-os de poder para uma obra específica, embora o Espírito Santo já estivesse atuando na vida deles. João 20, 22. Sendo assim, a obra do Espírito Santo do Antigo Testamento e do Novo Testamento são semelhantes. Vemos isso quando estudamos Isaías 63, 10 ao 14. A afirmação que o Espírito Santo habitou no deserto no meio do povo que foi rebelde se opondo a ele. Aqui encontramos a atuação parcial do Espírito Santo. E no texto de Êxodo, capítulo 31, dos versículos 1 ao 6, ocorreu uma manifestação especial ou plena, capacitando os artífices, que foi o Espírito de Deus, né, em sabedoria, que usou os ourives, né, para cuidar do tabernáculo e dos utensílios do templo. O Oliabe, ele cooperou com Bezalel. Página 95, ao capítulo 6. Parábolas, tudo hermenêutica bíblica, tá bom? Alegorias e profecia. Faz parte do contexto, do compêndio. Métodos de interpretação. Cai na prova aí, ó. O termo parábola vem do original grego, parábalo ou parabolê, tá bom? Grifem aí, cai na prova. O termo parábola vem do original grego, parábalo ou parabolê, que significa colocar ao lado, manter ao lado, com o objetivo de estabelecer uma comparação. As parábolas são narrativas que utilizam eventos baseados na experiência